Graça e paz, meus irmãos. Quero pedir aos que podem, vamos nos colocar em pé, abrir a palavra de Deus e lermos juntos. Salmo de número 24. Vamos ler todos numa só voz, todo o salmo. Diz assim a palavra de Deus: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-as ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Esse obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Amém. Ainda em pé, vamos acompanhar a oração que o nosso irmão presbítero Almir irá fazer nesse início de culto. Santo bendito Deus, Pai de glória, Salvador nosso, Redentor bendito, louvado, Senhor, seja o teu nome. Louvamos a Ti, ó Pai, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Louvamos a Ti, ó Pai, pelo sustento, louvamos a Ti pela saúde, louvamos a Ti, ó Pai, pela fé, pela esperança de vida eterna. Louvamos a Ti, ó Pai, pela direção do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Louvamos, ó Pai, pelas promessas benditas que temos a respeito de um Deus que sustenta e cuida da Tua igreja até o dia de Cristo Jesus. Louvamos a Ti, ó Pai, porque podemos caminhar e, a despeito das investidas do mundo, sabemos que as portas do inferno não hão de prevalecer contra a Tua igreja. Louvamos, ó Pai, porque nos dá conforto e consolo nos momentos de tribulação. Louvamos, Senhor, porque o Teu Espírito fala aos nossos corações e nos confronta quando nos afastamos da Tua presença. Louvamos, ó Pai, porque vivemos dias de paz e podemos com toda a liberdade ouvir a instrução da Tua palavra. Louvamos, ó Pai, porque tem nos dado púlpitos fiéis que pregam e ministram com fidelidade a Tua palavra. Louvamos, ó Pai, porque em tudo e em todas as coisas vemos a Tua mão operando e guardando e dirigindo as nossas vidas. E nesta noite, ó Pai, como expressão de louvor e adoração a esse Deus, nós Te pedimos, conduz-nos Tu mesmo em adoração. Amém. Que os nossos louvores, ó Pai, sejam expressões sinceras de adoração de quem reconhece o Deus de quem, na presença do Deus de quem está. Também, ó Pai, dá que nos momentos de leitura da Tua palavra e em especial na exposição da mesma, a recebamos, ó Pai, como verdadeiramente é, palavra do Senhor, e que a ouçamos com alegria e os nossos corações sejam inclinados por Ti mesmo a ser terreno fértil nesta noite, para que seja uma noite de bênção. Nós Te louvamos e rogamos, ó Pai, que hoje seja uma noite onde a igreja do Senhor possa ser edificada e o Teu nome possa ser glorificado. Amém. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar, vamos louvar esse Deus maravilhoso com o hino projetado. Celeste além, ouve o louvor, os
louvor a Deus ressoam de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, canta louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, canta louvores que alcancem os céus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 19 e acompanhe a leitura que vamos fazer. Juntos leremos o último versículo 14. Salmo de número 19 diz assim a palavra de Deus: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada lhe refoge o seu calor. Vamos todos, os 7, 8 e 9. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Todos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Deus sonde os nossos corações nesse momento, onde já estamos participando do momento de confissão. Lemos a palavra, vamos pedir que o Senhor nos perdoe os pecados, cada um de forma individual, orando ao nosso Deus, confessando seus pecados. E depois de alguns instantes, pediremos ao nosso irmão Raoni que ore em voz alta nesse momento de confissão de pecados. Vamos participar de forma individual nesse momento. Senhor Deus, estamos aqui diante de Ti, Pai, sabendo, Senhor, que pecamos contra o Senhor constantemente, que Te ofendemos, Pai, ofendemos a Tua santidade de todas as formas possíveis, por meio de palavras, de pensamentos, de ações, de omissões. De tantas maneiras, Senhor, pecamos que nem percebemos, mas confiamos na Tua palavra, Pai, que nos garante o perdão.
Tua palavra nos garante, Deus, que se confessarmos nossos pecados, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos purifica. E confiando na Tua palavra, Pai, que garante, que tem a promessa de perdão, nós confessamos nossos pecados diante de Ti e Te pedimos, Pai, o Teu perdão, Senhor. Nos perdoa, Pai, nos purifica, Senhor. Nos dá, Pai, a capacidade de Te obedecer, Deus. Nos dá a capacidade de viver conforme a Tua palavra, Pai. Que nesse momento de culto ao Senhor, nós possamos, Deus, refletir sobre os nossos pecados e possamos Te buscar, Pai, para cada vez mais viver de acordo com a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus nesse instante de confissão também, fazendo parte dele. O hino vai ser projetado. A palavra de Deus em 1 João 1,9 nos fala sobre a certeza desse perdão confessado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém. Vamos ler de forma alternada, pedir aos irmãos que podem, vamos ficar em pé. Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 4. Leitura sequencial que fazemos, já lemos
As cartas das 7 igrejas. Agora vamos entrar no capítulo 4 e vamos participar de forma alternada, lendo todo o capítulo. Diz assim a palavra de Deus: Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como da trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Há diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia, quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando estes seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: todos: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, por todas essas coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar. Vamos ter agora um momento de ofertório, onde podemos agradecer ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele nos tem feito e podemos estar cumprindo com aquilo que a Escritura nos orienta, de trazermos os dízimos à casa do tesouro. Você que veio preparado, pode participar desse momento. Você que é visitante, não se sinta constrangido. Isso é um dever da nossa igreja. Se quiser fazê-lo, fique à vontade também. Vamos louvar ao nosso Deus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és,
justo e bendito Deus, somos gratos, amado Deus, pela Tua misericórdia e graça em nosso viver. Senhor, nós somos gratos porque Tu tem provido sustento em nossas vidas, tem nos guardado, Senhor, de necessidades e tem suprido tudo aquilo que precisamos. Somos gratos ainda a Ti, Senhor, pelo privilégio de devolver a Ti aquilo que já é Teu. Somos gratos, Senhor, por Te dar aquilo que já veio da Tua mão. E, Senhor, Te pedimos um coração sempre inclinado a Te cultuar através de dízimos e ofertas, como Tu mesmo nos ordenaste. Te rogamos, Senhor, que não só hoje, mas todos os dias Tu conserve o nosso coração fiel assim. Também Te pedimos, amado Deus, que sustente aqueles que necessitam, aqueles que carecem de emprego, de necessidades básicas. Te rogamos, Senhor, que o sustente com Tua poderosa mão, usando, Senhor, também os Teus servos para isso. Tem misericórdia de nós, Senhor, dá que tirar dízimos e ofertas para Ti nunca seja penoso ao nosso coração, pelo contrário, seja um deleite, seja alegria. E também Te pedimos, amado Deus, que dê sabedoria ao conselho da amada igreja, a fim de que administre, Senhor, dízimos e ofertas para o louvor do Teu nome, para a glória do Teu nome, sempre com cuidado, zelo, a fim de que Teu nome seja glorificado e a Tua igreja também edificada. É o que Te pedimos, amado Deus, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos, mais uma vez. Continuar adorando ao Deus que é tudo para nós. Nas estrelas vejo a Sua mão, e no vento ouço a Sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois a história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, Sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá do céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Nas estrelas. Nas estrelas vejo a Sua mão, e no vento ouço a Sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois a história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, Sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá do céu, sem se importar comigo,
Cantai alegremente ao Senhor. Cantai alegremente ao Senhor, nossa fortaleza, e quem alegres vozes. Cantai alegremente ao Senhor, nossa rocha eterna, bendizei o seu nome. Anunciai entre as nações a sua glória, e dizei entre as nações que o Senhor reina, e Ele reina. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, tributai ao Senhor, a glória devida ao seu nome. Louvai e adorai com trajes santos, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Tributai ao Senhor, tributai ao Senhor, a glória devida ao seu nome, ao seu nome. Cantai alegremente. Cantai alegremente ao Senhor, nossa fortaleza, erguei alegres vozes. Cantai alegremente ao Senhor, nossa rocha eterna, bendizei o seu nome. Anunciai entre as nações a sua glória, e dizei entre as nações que o Senhor reina, e Ele reina. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, tributai ao Senhor, a glória devida ao seu nome. Cantai e adorai com trajes santos, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Tributai ao Senhor, tributai ao Senhor, a glória devida ao seu nome, ao seu nome. Cantai alegremente ao Senhor. Salmo 40 nos fala: esperei confiantemente no Senhor, e Ele veio a mim e me ouviu. Vamos cantar. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou a mim, me ouviu quando por socorro eu clamei. Ele se inclinou a mim, tirou-me de um poço de perdição, salvou-me da lama e meus pés firmou numa rocha. Ele me pôs nos lábios nova canção. Ao Deus que traz salvação.
tua lei está dentro do meu coração. Tua verdade é meu prazer. Os meus lábios não calarei, sim vou dizer. Tua vontade é meu prazer. Proclamo tua graça, verdade e amor. Eu canto que tu és justo e fiel, meu amparo. Ele me pôs nos lábios nova canção. Ele louvou ao Deus que traz salvação. Maravilhas sem fim operou, tantos planos pra mim preparou. Os lábios. Ele me pôs nos lábios nova canção. Ele louvou ao Deus que traz salvação. Maravilhas sem fim operou, tantos planos pra mim preparou, nem dá pra contar. Glória a esse Deus que é digno de todo o nosso louvor, que fez por nós coisas que nem conseguimos enumerar. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, Pelos cravos. pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor,
salvou minha mente, coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano, Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, Digno é o Senhor. digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano, Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Podemos assentar, irmãos. Meus irmãos, vamos ainda orar ao Senhor em intercessão, ações e graças. Curve sua fronte. Pai querido e amado, nós estamos diante do Senhor nesse instante como igreja e reconhecendo que não somos nada, de que não temos nenhuma dignidade própria para nos achegarmos a Ti e suplicar socorro, ó Deus, e mesmo para adorar o Senhor, nós não podemos de nós mesmos nos aproximar de Ti. Mas sabedores que o sangue de Cristo é suficiente para perdoar pecados, para nos dar acesso ao trono da Tua graça, nós nos achegamos a Ti, suplicando misericórdia sobre nós. Tem misericórdia da Tua igreja aqui, Senhor. O Senhor conhece cada um que adentrou neste lugar. Pedimos que o Senhor nos dê um coração atento à Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, a Te adorar de modo agradável. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia, Pai, de cada família aqui representada. O Senhor conhece as lutas de cada lar. O Senhor conhece as reais necessidades, até aquelas que não entendemos. O Senhor conhece tudo, Pai. O Senhor sabe de cada aspecto e detalhe da nossa vida. Ó Deus, e pedimos que o Senhor renove, Pai, os lares aqui, por misericórdia, no sentido de não permitir, Pai, que os lares da Tua igreja se apartem do Senhor. Dá, ó Pai, crescimento espiritual, abençoa os maridos na condução, na provisão. Abençoa, Pai, as esposas no auxílio, na tarefa de mãe. Abençoa os lares nas questões financeiras, nos relacionamentos.
Ó Deus, filhos desviados, o Senhor conhece. Ó Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia daqueles que estiveram em nosso meio e estão longe hoje. O Senhor é poderoso para trazê-los de volta, para fazer com que aqueles que já vivenciaram o primeiro amor, para que eles possam ser despertados pelo Senhor e sentirem o verdadeiro arrependimento, ó Pai, e terem o desejo de estar mais uma vez no meio do Teu povo. Mas aqueles que estiveram e que não experimentaram da nova vida, o Senhor é poderoso para transformá-los. O Senhor conhece cada pai, cada mãe, ou cônjuge também, que suplica ao Senhor pelos seus filhos, pelos seus cônjuges, pelos seus pais, parentes. Ouve, Pai, a oração do Teu povo. Pedimos ainda, Pai, a Tua bênção sobre os nossos irmãos enfermos. Pedimos que o Senhor haja com graça, com misericórdia sobre o presbítero Edson, sobre as questões ligadas ao seu pé, à cirurgia, a um possível retorno a uma mesa de cirurgia. Põe em Tua boa mão, Senhor, dá sabedoria aos médicos, abençoe, Pai, o seu organismo. Ó Deus, Teu servo já tem alguns meses nesta luta. Põe em Tua boa mão sobre a vida dele, Senhor. Nós suplicamos ainda por Dona Gessília, acometida de uma gripe. Abençoa a Tua serva, dá-lhe recuperação também, Senhor. Abençoa a Dona Joselina também nas suas lutas com a coluna. Põe Tua boa mão sobre a Tua filha. Ó Deus, Te rendemos graças pela recuperação do Samek, pela recuperação do Marquinhos, porque o Senhor agiu com graça sobre a vida deles, Senhor. Ainda pedimos a Tua bênção, Pai, sobre Dona Edinalva. Abençoa a Tua serva, dá-lhe recuperação. Agradecemos a Ti também sobre a vida da Simone. Obrigado, Senhor, porque o Senhor foi generoso. Rendemos-te graças, ó Deus, pelo nascimento da pequena Raabe na última quarta-feira. O Senhor foi generoso, Pai, com Wesley, com Amanda. Põe Tua boa mão sobre aquele lá, para que eles continuem também crescendo, Pai, e no conhecimento da Tua graça, criando as suas filhas. Põe Tua boa mão, Senhor. Ó Deus, nós queremos suplicar ainda, Pai, pela nossa construção. Põe Tua boa mão também ali. Continua provendo os recursos, levantando, ó Pai, aqueles a quem o Senhor quer levantar para a manutenção da Tua obra ali. Pedimos Tua bênção também sobre a obra de maneira geral. Abençoa os trabalhadores ali, para que não haja intercorrências. Ó Deus, põe Tua boa mão. O Senhor conhece o desejo da Tua igreja de o mais breve possível estar ali num lugar mais aconchegante, mais, ao mesmo tempo, um lugar em que o Teu nome continuará sendo proclamado e adorado. Pedimos ainda, Pai, Tua bênção sobre a igreja de forma geral, não só a do Cambeba, mas a igreja presbiteriana do Brasil. Tem misericórdia, Pai, daqueles que têm se afastado das Tuas santas palavras, ó Deus. Tem misericórdia e abençoa para que a igreja presbiteriana continue crescendo, mas crescendo sempre voltando para as Escrituras. Dá-nos, ó Pai, a graça de sermos encontrados fiéis em meio a um mundo tão oposto ao Evangelho. Nós pedimos isso, Pai. Pedimos ainda, como igreja do Senhor, como a Tua palavra nos exorta, a Tua bênção sobre os nossos governantes, desde presidente até o prefeito, todos aqueles que se acham investidos de autoridade. Tua palavra nos exorta para que roguemos ao Senhor e fazemos isto agora, Senhor, suplicando misericórdia, porque certamente a maioria dos nossos governantes não conhecem ao Senhor, andam na direção oposta ao Evangelho, mas o Senhor é poderoso para mover os corações, para que eles façam a Tua vontade. E pedimos, tem misericórdia da Tua igreja, Senhor. Levanta servos Teus para estarem à frente, ou assessorarem, ou testemunharem, influenciarem, para que vivamos, ó Deus, vida mansa, como diz a Tua palavra, com piedade e com respeito. Suplicamos assim, Senhor, certos de que o Senhor, por Cristo, ouve a voz da Tua igreja, ouve o clamor do Teu povo. E é em nome dele que nós Te rogamos. Amém, Senhor.
Irmãos, vamos abrir as Escrituras em Gênesis 3. Gênesis 3. As crianças que estão anotando já podem anotar. Motivações básicas do pecado. Motivações básicas do pecado. Gênesis 3. Eu lerei por contexto versículos 1 ao 6, mas o nosso sermão será baseado no versículo 6. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Versículo 6, todos juntos. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Neste instante, como lemos agora há pouco, nós queremos Te pedir que o Senhor desvende os nossos olhos, de modo que possamos perceber o quão doce é a Tua palavra, mais doce do que o mel e que o destilar dos favos. Queremos ser admoestados pelo Senhor como Teus servos. Fala conosco, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós queremos ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Queremos ouvir mais de Cristo. E é em nome dele que nós Te rogamos. Amém, Senhor. Eu creio que a maioria aqui lembra da história de Jacó e de Esaú. É uma história que muitos pensam não condizer com uma história real, pelo fato de alguém simplesmente vender o seu direito de primogenitura. Olha, isso aí parece não existir. Aliás, durante muitos anos, alguns estudiosos apontavam que esta não era uma história real, justamente porque não parecia condizer com uma história real. E, após alguns achados em Ur dos Caldeus, algumas tábuas de argila, ou tablets de argila, foram encontrados de um cartório em Ur dos Caldeus. E em tantas informações datadas do período de Abraão, estava lá contratos de venda de direitos de primogenitura. Não tinha lá o nome de Abraão, de Jacó, de Isaac, de Esaú, de Ismael, não tinha nomes assim. Mas tinham relatos, contratos de histórias que condiziam, que o relato condizia com o tempo em que as Escrituras dizem que aconteceu. 2000 a.C. aproximadamente. Fechado esse parêntese. O texto vai falar que Esaú, com fome, vende o seu direito de ser filho mais velho. Não era direito à herança que Esaú estava vendendo. Crianças, o que Esaú estava vendendo era a bênção de Deus. Ele estava desprezando a boa mão do Senhor sobre a sua vida, dizendo: não vale de nada. Prefiro comer, encher minha barriga. Eu estou com fome, estou para morrer. De que vale direito de primogenitura? De que vale a bênção de Deus se eu morrer? Então, a sensação é a seguinte: era de que Esaú estava olhando para a bênção de Deus e olhando para o que as Escrituras falam de
prazeres transitórios do pecado valem mais. Parece para o coração enganoso, corrompido, que experimentar os prazeres deste mundo vale mais do que a obediência a Deus. Crianças, adolescentes, vai chegar um dia em que vocês vão se deparar com propostas terríveis. Mas aos olhos de vocês, essas propostas vão ser irrecusáveis. Pense você na casa de um coleguinha, e isso é uma história baseada em uma outra história real. Mas pense você na casa de um coleguinha ou junto com seus amigos, e os seus amigos falam: olha, está muito calor, venha tomar banho nessa piscina. E você faz assim: mas eu não sei nadar. Não, mas é rasa, venha, olha que água. Não, mas meu pai disse que é perigoso, que sem ele eu não quero que você... sem ele não quer que eu entre na piscina. E aí você vai lá e olha para aquela água tão bonita. Olha para aquele calor, você suado, e aí você fala: mas meu pai também não deixa eu entrar nessa piscina. Ah, meu pai está errado. E aí você vai e entra na piscina e os teus colegas te enganaram. Ela é funda. Há muito tempo isso aconteceu com o meu pai. Ele se afogou, desceu 3 vezes engolindo água, e na última ele conseguiu pegar na perna de um rapaz que estava nadando. As propostas de desobediência parecem lindas. As propostas de abandonar a palavra, a verdade, para o olhar do pecado, parecem que vale a pena. Vale a pena abandonar tudo. Isso é o que parece, mas não vale. O que Deus disse para Adão e Eva foi: é certo que morrereis, vocês vão morrer se vocês desobedecerem. Mas eles não. Satanás chega para Eva e diz: não, Deus disse que você ia morrer, nós falamos sobre isso no último sermão. Deus disse isso mesmo? Não, é certo que vocês não vão morrer. Desobedeçam, é melhor. Pelo contrário, os olhos de vocês vão abrir. Eles se abrirão e vocês vão ser como Deus. Que proposta, querer ser como Deus. Irmãos, as motivações básicas do pecado são as mesmas para Adão e Eva e para nós hoje. Esse texto não foi escrito à toa, como uma historiazinha para contar como que aconteceu lá no início. Não somente isso, mas como instrução. Lembra do versículo de manhã? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a demonstração na justiça. Toda a escritura. E esse não é um texto que satisfaz curiosidades de evolução. Será que viemos mesmo de um único casal? Ele afirma categoricamente, foi assim. Mas ele não é simplesmente para isso, mas para alertar a igreja do Senhor em todas as épocas. Deem ouvidos à palavra de Deus. Não deem ouvidos ao coração. O coração é enganoso, desesperadamente corrupto. E aí nós temos, irmãos, aqui no texto, 3 divisões básicas que o texto mesmo ecoa. Ele mostra qual foi a visão de Eva para aquela fruta. O que é que tinha naquela fruta? O que fez ela estender a mão, desobedecer e escolher morte? É estranho alguém escolher a morte. Você tem vida e tem morte. Você escolhe o quê? Morte? É estranho. Mas o equívoco do pecado cega, ao invés de abrir os olhos. Observe o que diz o texto. Vamos ler juntos. De novo, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Os irmãos lembram que
Uma das estratégias de Satanás é a de distorcer a palavra de Deus. E ele distorce. É assim que Deus diz: não comereis de toda a árvore do jardim. E é óbvio que não era esta a ordem de Deus. Deus deu ordem para que eles comessem livremente de todo o jardim, de toda aquela variedade das obras do Senhor, que o salmista fala: que variedade, Senhor, nas tuas obras. Agora imagine no Éden, jardim plantado pelo próprio Deus. Que abundância, variedade, boa mão do Senhor, benevolência, graça dada para eles. E não, Deus disse que eu não posso nem tocar naquele fruto. Não foi assim que Deus disse. Distorção. E perceba, como chamar de boa para se comer aquilo que Deus disse que é ruim e que mata? Não pode ser boa. Tentativa de ressignificação das coisas. Deus disse que casamento é entre homem e mulher, é entre homem e mulher. Deus disse que homem governa o lar, homem governa o lar. Deus disse que filhos se submetem aos pais, que desobediência aos pais é marca do fim dos tempos. Lembre o que Paulo diz, nos últimos dias os homens serão, e dá aquela lista e fala, tem um dos itens lá, desobedientes aos pais. Como chamar de bom aquilo que Deus diz que é mal? Perceba, o texto diz assim, ó: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. É interessante porque ele acabou de dizer assim. Versículo 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então disse a serpente à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E antes, você pega o capítulo anterior, versículo 9, capítulo 2, ele diz: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. É interessante porque quando ele fala de Deus criando árvore boa para alimento, quando ele fala de árvore do conhecimento do bem e do mal, e quando ele fala sereis conhecedores do bem e do mal, é muito notório que o olhar de Eva só foi para o lado de pensar, faz bem. Mas em todo o tempo está dizendo, do bem e do quê? Do mal. É perdição. Parece que ela se apega à metade da verdade. E é isso que ela faz. E pensa, olha, isso aqui vai me fazer conhecedora. É boa para se comer. Mas perceba que Deus, quando cria todas aquelas árvores, em Gênesis 2:9, ele vai dizer, ele fez toda sorte de árvores boa para se comer. Esta é a mesma expressão usada por Eva para chamar aquela outra árvore que não fazia parte desta lista de árvores de boa para se comer. Ela caiu exatamente na isca lançada por Satanás, na rede de distorcer a palavra de Deus, de buscar autonomia e de tentar ressignificar as coisas e dizer, tudo vai ser do jeito que eu quiser ser. Vocês conhecem essa frase? Repito, crianças, Deus criou diversas árvores e disse, são árvores boas para se comer. Mas esta outra aqui, Deus criou e disse, nessa aqui você não come. Ela não é boa para se comer. E Eva chega, esta que Deus disse não coma, porque ela não é boa para se comer, e disse, esta árvore é boa para se comer. Sabe quando você tenta enganar a si mesmo? Não, vai dar errado não, é só uma mentirinha. Não, besteirinha só, vai dar certo. A tentativa de ressignificar a verdade de Deus. Isto é, na realidade, a tentativa de você ser o próprio Deus. Você dita as regras, você diz o que é certo e o que é errado.
Mas, irmãos, é caminho de morte. Primeira carta de João, recentemente o pastor Amadeu fez o caminho inverso. Ele pregou em 1 João e citou esse texto. Agora nós vamos pregar nesse texto e citar 1 João. 1 João vai fazer esse link. Ele fala destas 3 ideias que Moisés ressalta do coração de Eva, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. 1 João 2, versículo 15, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, aí ele vai e traz a lista: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Primeiro aspecto de ligação desses 2 textos é concupiscência da carne. Desejo da carne. Inclinações da carne. A Escritura nos diz, Paulo fala assim, porque a carne milita contra quem? Contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, para que vocês não façam o que porventura seja do vosso querer. Como assim? Eu tenho um querer bom? Tem. Por que você tem um querer bom? Por causa da obra regeneradora do Espírito Santo em seu coração. É por isso que você tem um querer o bem, mas esse você não faz. O mal que não quero está sempre diante de mim. Guerra da carne contra o Espírito contra a carne. Pouco depois, você vai ver, no próprio Gênesis 3, depois Gênesis 4, em Gênesis 3, mais à frente, Deus fala do desejo de Eva será contra o teu marido. O teu desejo será contra o teu marido, ou para o teu marido. Para ali é em direção ao teu marido. Você vai bater de frente com ele. E aí, Gênesis 4, ele usa a mesma expressão no texto hebraico para falar de Deus com Caim. O teu desejo será contra ti. Cumpre a ti o quê? Dominá-lo. Lute contra a sua carne. Lute contra os desejos da carne. Paulo fala, esmurro o meu próprio corpo. E ali no texto que Paulo fala isso, lá no texto grego, é a ideia de esmurrar o rosto, deixar o olho roxo. A ideia é essa, mas não literal, mas para dizer, eu não posso entrar na batalha contra o pecado, contra as trevas e contra o mundo e pensar que estou dando murros ao vento, tiros ao ar, como a gente fala, perdendo tempo. Mas, ao contrário disso, eu preciso mortificar o meu eu, a minha carne, lutar contra os desejos do meu coração. Falamos hoje pela manhã sobre isso. Por que te perturbas dentro de mim, ó minha alma? Às vezes a nossa alma vai nos perturbar, seja com pensamentos pecaminosos, inclinações equivocadas, e muitas vezes você vai precisar brigar com a sua alma. Volta ao teu sossego, se assente, se aquiete. E o autor vai dizer, porque não procede do Pai. Quem é filho luta contra o pecado. Eu me recordo muito tempo de um sermão em que o pastor falava sobre a luta contra o pecado. Essa é uma marca muito forte de um eleito de Deus. A luta genuína, a tristeza ao pecar. E ele falando nesse sermão sobre essa luta contra o pecado, contra tentações, concupiscência dos olhos, mais à frente veremos sobre isso. E tantos erros que nós lutamos diariamente, seja com a mentira, seja com a fofoca, seja com o furto, com o desrespeito aos pais, ou tantos outros pecados. E eu lembro que ele falou assim em um dos trechos do sermão: se você tem lutado assim na sua vida, e aí na hora você vê aquela lista de pecados e faz assim, eita rapaz, que pecador miserável esse que o pastor está citando. Sou eu. E ele disse, olha, se você luta, seja bem-vindo. Essa é uma marca do povo de Deus. Luta contra o pecado. Luta contra a carne.
e sufoca suas paixões. Aquele que quer vir após mim faz o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. É interessante que a concupiscência da carne, ou o desejo da carne, boa para se comer, ela lembra muito o 10º mandamento. Crianças, o 10º mandamento diz: não cobiçarás, não desejarás aquilo que não é teu. Eu queria ter. Não é pecado você querer ter um carro tal, querer ter um sapato novo. Não é pecado. O problema ali é você desejar o que é do outro. Eu quero aquele. Sabe o bebezinho que está ainda aprendendo e aí pega o brinquedinho do irmão e não quer devolver e faz, é meu e não é dele? Pronto. Nosso coração tem essa mesma inclinação. E o que esse texto vai mostrar já latente no coração de Eva é que ela olhou e cobiçou aquilo que era proibido. Mas é boa para se comer. Olha, é mastigável. Romanos 13. Abra Romanos 13. Vale a pena conferir esse texto. Romanos 13, versículos 11 a 14. Olha o que diz. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, todos juntos, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Nada, não disponha nada, não dê alimento para ela. Sabe quando você tem um passarinho bravo, e aí você vai dar uma comida para ele e você faz assim, e tira a mão? É óbvio que você faz com todo cuidado e sabe que não tem um risco iminente. Mas eu duvido que alguém se arrisque a fazer isso numa jaula com um leão. A brincar, vou dar para o leãozinho aqui, eu tiro rápido. Você vai ser tragado. Não brinque com o pecado e suas consequências. Não disponha nada para a carne no tocante aos seus desejos. Porque o pendor da carne dá para quê? Morte. Diz Paulo aos Romanos. Paulo fala ainda aos Efésios 2. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Dar vazão à carne é se comportar como filho da ira de Deus. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, Deus disse que matava, não era boa para se comer. Por mais que Eva se enganasse, é boa para se comer. Se eu repetir 10 vezes, vai ser boa para se comer. Não vai ser boa para se comer. Não, mas se a sociedade inteira disser que é boa para se comer, não vai ser. Deus disse que não. Não era boa para se comer. Primeiro ponto, crianças, boa para se comer foi o que enganou o coração de Eva. Boa para se comer. Ela achou que aquilo que Deus disse que era ruim, ela achou que era bom e se enganou. Segundo, nós vamos ler de novo, pelo menos por 3 vezes, em cada um dos aspectos do texto, o versículo 6 de Gênesis 3. Todos.
vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. É interessante que a proposta de Satanás foi assim: olha, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, os seus olhos serão abertos. Eu já mencionei outra vez aqui o quanto é comum alguém que viveu no Evangelho, se desviou, está no mundo, nos seus pecados, e ou posta em redes sociais ou comenta: não, agora sim, eu estava preso, agora eu enxergo o mundo. Vocês são habitolados, vocês têm uma visão muito limitada. Às vezes filhos desviados falam isso para os pais: não, vocês estão ali habitolados na igreja. Irmãos, mais um engano de Satanás. Agradável aos olhos. Veja o versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Vocês precisam abrir os olhos. Esta foi a proposta. E Eva caiu nesta. Olha, é agradável aos olhos. Linda, que árvore linda. É interessante que, mais uma vez, ela usa, não nas mesmas palavras, quando ele usa boa para se comer, é a mesma expressão de Gênesis 2:9, que Deus fez boas para alimento. A tradução está para alimento e para se comer, mas no texto hebraico é a mesma expressão. Mas para agradáveis à vista, há uma pequena diferença, mas dando a mesma ideia. Ela usa as mesmas expressões do próprio Deus. Ela está ali, de fato, tentando ressignificar as coisas. Essa árvore, olha, é agradável à vista. Mas perceba que quando Deus cria, ele fala que ele fez essas árvores e depois Deus separa desta lista das quais ela poderia e deveria contemplar com desejo e com permissão de comer. A árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal, ela é um parêntese no texto, dizendo: olha, Deus fez diversas árvores, mas fez também essas duas aqui. Esta aí é a da vida e essa do conhecimento do bem e do mal. E Eva pega a do conhecimento do bem e do mal e tenta mudar o sentido dela e dizer: ela é boa para se comer. Deus não disse que ela é agradável à vista, mas ela é. Irmãos, tem uma lista de textos bíblicos de pessoas que caíram com os olhos, olhando o que não deveria, buscando prazer no olhar onde não deveria. Segundo o livro de Samuel, capítulo 11, versículo 2, diz assim: uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Josué 7, 21. Acã dizendo e confessando: quando eu vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Ele viu. Ah, que lindo. Mateus 5, 28 e 29. Jesus diz: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Jó 31, 1. Fiz aliança com os meus olhos, pois jamais fitaria-os numa donzela. Que recompensa teria eu do Altíssimo? Ainda Mateus 6, 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Que grandes trevas foram para a vida de Eva. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne,
A concupiscência dos olhos, desejo dos olhos. A palavra que foi traduzida aí por agradável aos olhos, agradável aí, ser agradável, desejável, é a mesma palavra que está lá em Números capítulo 11 que citamos hoje. Abra aí, Números 11. Lembrando que estamos expondo na visão panorâmica Números, e em Números o povo está no deserto, saindo do Sinai, chegando até as beiras da terra prometida. Diante disso, o povo, nas primeiras dificuldades, murmurava, reclamava com o Senhor, murmurava contra a liderança, e aí olha o que o texto diz: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. É um trocadilho, Taberá com acender o fogo no texto hebraico. Versículo 4, agora observe. E o populacho, pessoal mais vil ali entre o povo, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. É a mesma expressão para desejo dos olhos, ou agradável aos olhos. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão esse maná. Perceba, o que Deus deu é desprezível para o povo aqui. O maná, eu não quero esse maná. E em outro trecho fala, esse pão vil, pão maldito. E o que é que eles queriam no lugar? Desejavam as finas iguarias da escravidão. Era isso que eles desejavam. E aí, voltando, o mesmo Moisés usa lá e mostra, olha, Eva teve um desejo similar com aquilo que era pecaminoso, proibido e que matava. Olhou e disse, é agradável aos olhos. Ah, os pepinos do Egito. Você deve se lembrar, Daniel e os seus amigos. As crianças conhecem essa história. Daniel e os amigos dele, o texto vai falar, eles lá com o copeiro do rei. E aí agora, o que é que faz com a comida? Comer comidas sacrificadas aos ídolos, essas comidas consagradas aos demônios. Ah, por que demônios? Porque Paulo fala aos coríntios que aqueles que sacrificam aos ídolos são aos demônios que eles sacrificam. E Daniel e seus amigos, não, vamos comer. E aí o texto fala assim, resolveu firmemente eles não se contaminarem com as finas iguarias do rei. Feche os olhos. Se o teu direito te faz pecar, faz o quê? Arranca-o. Não é literal, viu, crianças? É só uma forma de dizer, que diz assim, olha, feche os olhos, pare de olhar. Fuja disso. Fuja do pecado. Paulo fala, isso é uma expressão bem comum, você já deve ter escutado. Quando fala sobre o diabo, fala assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas quando fala das paixões da carne, diz o quê? Foge das paixões da carne. Foge. Fuja. Concupiscência dos olhos. Não procede do Pai, procede do mundo. Se alguém ama o mundo,
o amor do Pai não está nele. Eu me recordo que uma vez nós organizamos uma escola bíblica de férias. E colocamos para as crianças um caça ao tesouros. Caça ao tesouro. E dentro de um baú, nós colocamos uma Bíblia. E aí eu comprei várias moedas de chocolate e coloquei no baú. Mas para elas perceberem que a Bíblia era o tesouro. E aí quando as crianças da EBF, e aí todas estavam correndo atrás juntas, não era disputa de equipes, eram todas juntas, indo, buscando. Quando chegaram no baú, abriram o baú, e aí foram nas moedas. Tá, esvaziaram as moedas. E aí voltaram, achamos o tesouro, achamos o tesouro. E aí só um menininho foi lá, achei o tesouro. Concupiscência dos olhos pode nos fazer errar o alvo, errar o tesouro e achar que os prazeres desse mundo são mais valiosos do que a palavra que procede da boca do Senhor. Terceiro e último, as crianças que estão anotando, agradável aos olhos é o segundo ponto que Eva olhou para aquela árvore e se enganou. Primeiro, ela olhou para a árvore do conhecimento do bem e do mal e pensou que era boa para se comer, e não era. Segundo, ela pensou, é agradável aos olhos, olha, é bela. Terceiro, vamos ler pela última vez o texto, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Tomou do fruto e comeu. Árvore desejável para dar entendimento. É interessante que, mais uma vez, você percebe o quanto Eva caiu nas artimanhas do inimigo. E a proposta de Satanás era, você vai ser como Deus. Repito mais uma vez, o aspecto de ressignificação das coisas, ou de autonomia, ou melhor, de pretensão de autonomia. Nós não ditamos as regras do mundo. Deus é quem dita as regras. Nós obedecemos a um Deus que é soberano e rege todas as coisas. E querer ser como Deus é o que muitas vezes nós fazemos. Quando desprezamos sua palavra e tomamos decisões do jeito que der. Quando pecamos deliberadamente e falamos, olha, vai dar certo, vou fazer assim mesmo, não tem problema não. Eu sei que é errado. Não, mas não dá, é o jeito, viu? Eu não vou entrar no aspecto aqui. Certamente em uma ocasião oportuna nós poderemos conversar um pouco mais sobre isso, mas no aspecto de mal menor e na questão da ética, há diversos debates a respeito de textos, inclusive dados por Moisés, das parteiras de Faraó, elas mentiram e foram abençoadas. Como assim? Irmãos, nós não podemos chamar doce o que é amargo. Nós não podemos chamar bem o que é mal. Nós não podemos tentar maquiar aquilo que mata. Por mais que você desenhe, projete, construa um túmulo bem bonito, se você abrir vai estar fedendo ou apenas só os ossos sendo comidos. Não adianta. Deus é quem dita as regras. Ele é Deus. Ele é soberano.
Se Deus quiser levar a mim ou você hoje, Ele vai levar. Ele é soberano. Se Ele quer infligir males sobre a sua igreja, Ele vai fazer do seu modo soberano, santo e justo. Mesmo que o nosso olhar pequeno, limitado, finito, corrompido pelo pecado, não consiga vislumbrar a justiça, como os salmistas às vezes levantaram os olhos e falaram: Senhor, cessou a tua graça? O Senhor esqueceu a benignidade? Meus pés quase resvalaram porque eu invejava os arrogantes, porque para eles o Senhor não faz nada. Os ímpios estão aí, desandam a boca aos céus. Os ateus continuam zombando do Senhor e não acontece nada com eles e comigo acontece. Lembre-se, Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. É justo, terrível em seus juízos. É santo, santo, santo. Dito isso, não queira tomar o lugar que não é seu. O texto vai mostrar Eva vislumbrado: sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Viu que a árvore era desejável para dar entendimento. É interessante que a palavra entendimento também poderia ser traduzida por prosperidade. É uma das vertentes desta palavra da língua hebraica. A ideia pode ser de sucesso obtido pela boa compreensão. É um entendimento que gera sucesso, que gera prosperidade naquilo que você faz. Sabedoria, prudência, sagacidade. Você vai conseguir atingir o alvo. A ideia é essa. Eva estava ali vislumbrada com a possibilidade de obter um conhecimento, uma sabedoria suficiente para ditar a sua vida e chegar nos alvos desejados. Mas é interessante que o mesmo Moisés que escreve também o livro de Deuteronômio e diz assim, crianças que estão notando aí, texto que o pastor citou, Deuteronômio 29, 9. Guardem esse versículo no coração de vocês. Deuteronômio 29, 9. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Pegue esse versículo e leve para o Éden. No dia que dele comeres, certamente morrerás. Mas se houvesse obediência ali, a promessa era de vida. Era não de teologia da prosperidade como nós conhecemos, mas era de vida próspera para Adão. É da prosperidade dita do Salmo 1, que você bem conhece. Tudo quanto ele faz, será o quê? Bem-sucedido. Quem é o bem-sucedido? É aquele que está arraigado na palavra. Aquele que não abre mão da palavra de Deus. E aqui o que acontece com Eva é que ela abre mão da palavra de Deus, buscando um conhecimento suficiente para ser próspera com suas próprias pernas. Parece Israel saindo do Egito, caminhando no deserto, nós vamos ver provavelmente na próxima semana, em Números, e tentando chegar até a Jerusalém, aliás, a Terra Prometida. É interessante que o texto lá vai já adiantando, o texto lá diz o seguinte, que Deus fala, olha, esta geração não vai entrar na Terra Prometida. Sabe o que eles fazem? Nós vamos sim. Deus falou, vocês vão morrer aqui no caminho, no deserto. Não, nós vamos entrar nós mesmos. E aí eles saem sozinhos para entrar na Terra Prometida. O resultado você certamente deve imaginar. Morte. Tentar ser como Deus. Caminho de morte. Soberba da vida. É o que diz João na sua carta. A soberba da vida não procede do Pai, procede do mundo. Eles não seriam como Deus jamais. O texto encerra dizendo, vendo, tomou do fruto, comeu
deu também ao marido e ele comeu. Foi só Eva? Não. Se você pode conferir na versão tradução corrigida. Das traduções que eu pesquisei, a única que eu verifiquei que tenta trazer esta expressão do texto original, a expressão de que Adão estava do lado dela, todo o tempo. A versão corrigida fala assim: tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu com ela. A ideia do texto é de que Adão estava ali omisso. Parece nós, homens, omissos tantas vezes. O pecado de Adão, as inclinações de Adão não mudaram. Nós carregamos. E Adão ali do lado, vendo tudo, vendo o engano. E Paulo fala, em uma de suas cartas, não me recordo agora, que Eva foi enganada. Adão não foi enganado. Adão estava ali e não foi enganado. Eva foi ludibriada por essas propostas. E essas motivações brotaram e ela estendeu a mão e desobedeceu com a anuência de Adão. Com a omissão, com o equívoco de escolher a morte ao invés da vida. Irmãos, as propostas são as mesmas, mas nós temos o Evangelho. Não é árvore de conhecimento do bem e do mal, não são as concupiscências da carne boas para se comer, mas Cristo sim, Ele diz: a minha carne é verdadeira comida. Eu sou o pão da vida, que dá alimento verdadeiro, que dá vida. Cristo. É Cristo quem alimenta a sua igreja. Nós somos alimentados pela palavra de Cristo. Desejo dos olhos. Cristo disse: se o teu direito faz pecar, arranca-o. Arranca-o. Olhe para Cristo. Peça socorro a Cristo. Desvie o seu olhar do mundo, dos prazeres, do pecado para Cristo. Volte-se para Cristo. Não pense que você é autônomo. Jesus disse assim: sem mim, nada podeis fazer. Nada. Nós não podemos fazer nada sem Jesus Cristo. Você jamais vai ser como Deus, como essa proposta dada por Satanás. Mas você é além disso, no sentido de que você tem um caminho melhor. É o caminho da cruz de Cristo. Você tem a graça de ser filho de Deus, ser tratado como um filho, amado, direcionado e redimido do pecado de Eva. Tem solução para o seu pecado. Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos, e orar. As crianças que estão anotando, não sei se elas pegaram. Desejável para dar entendimento. Se ficar difícil de anotar no terceiro ponto aí, desejo de conhecimento. Vamos orar. Pai querido e amado, te rendemos graças pela tua palavra, que é tão viva, tão atual. E pedimos que o Senhor guarde o nosso coração. Livra-nos de desejar, ó Deus, os prazeres da carne e cedermos às tentações. Livra-nos, ó Pai, de olhar para onde o Senhor não quer que olhemos. Guarda os nossos olhos, Senhor. Livra-nos, ó Pai, de desejar ser quem não somos, porque somos servos pequeninos, filhos do Senhor, submissos ao Senhor que é soberano. Nós queremos viver assim, olhando para Cristo, aquele que é o nosso alimento, aquele que os nossos olhos, aquele a quem os nossos olhos devem desejar e olhar, amado da nossa alma. Nós queremos, ó Pai, ser dia após dia como o Senhor Jesus, submissos, humildes,
maduros, ó Deus, refletindo o caráter, a estatura do varão perfeito. Faz isto conosco por misericórdia, porque dependemos do Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Recebei a bênção, irmãos. Que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, que a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Assentai-vos, aguarde o pós-lúdio. As crianças tentem aguardar também o pós-lúdio e aí depois vocês correm para brincar, tá bom? Findado o culto, queremos conhecer aqueles que nos visitam pela primeira vez. Tem um casal ali, lá da Bahia, foram minhas ovelhas lá em Salvador. São hoje ovelhas do sogro do Davi, do reverendo Marcos André, que esteve conosco há uns 15 dias, mais ou menos, no batismo de julho. São ovelhas do reverendo Marcos André. O Márcio e a Carol, por favor, sejam bem-vindos, Deus os abençoe. Alguns irmãos conhecem eles porque foram da mesma igreja também, na igreja da Barra, não foi? Memorial da Barra, há alguns anos. Deus assentar. Mas alguém pela primeira vez? Nós temos os pastores ali, reverendo Levi, eu esqueci o nome do outro pastor. Pierre, pastor Pierre e pastor Levi com as famílias respectivas. Sejam muito bem-vindos. Pastor Pierre está indo para o Espírito Santo, né? Pastorear no Espírito Santo. Que Deus abençoe seu ministério lá, reverendo, com sua esposa, suas filhas, filhos, né? Reverendo Levi está indo para a Feira de Santana, né? Perto da minha cidade. Semana que vem, se Deus quiser, passarei perto de lá. Que Deus abençoe também o ministério do Senhor, reverendo. Seja muito bem-vindo. Mais alguém visitando? Tássila e Ostane. Isso. E a filhinho Ostane II. Isso, Ostane e Ostane II. Esse casal está vindo de João Pessoa, Recife, da Igreja Presbiteriana da Aliança, do reverendo Paulo Brasil. Estão vindo para morar em Fortaleza. Veio transferido, o Ostane veio transferido. Seja bem-vindo, Deus abençoe sua vida. Ali também, um casal. Udney e Raquel, sejam bem-vindos. Da IPF, sejam bem-vindos, Udney e Raquel. Deus abençoe e leve o abraço da nossa igreja, tá bom? Os demais, que Deus os abençoe. Aguarde a chegada com o presbítero até a rampa ali, para cumprimentar os irmãos.